ficar aí falando e refletindo dentro dessa mensagem, né, dentro dessa campanha, a arca, poderíamos falar só da arca, mas está especificando da arca, onde é que a arca se encontrava e o que aconteceu, qual foi as consequências da arca estar na casa de alguém, que é Obed-Edom, que é o que nós estamos nessa campanha, né, absorvendo mais, porque a palavra ela é muito ministrada. Se tem uma coisa que a gente já ouviu bastante falar de campanha, é sobre a campanha que fala sobre a arca da aliança, a arca do testemunho, ou a arca do conceito, assim pode-se falar da arca do Senhor, tá bom? Vamos ler o texto do segundo livro, né, de Samuel, no capítulo de número 6. Bom, irmãos, Samuel, no capítulo de número 6, no versículo 1, para a gente poder fazer o entendimento da palavra, em nome de Jesus. Segundo livro é de Samuel, capítulo 6, né? Vamos ler a palavra que diz. Todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. E diz: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzai e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando a ilha de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-Edom Geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom Geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, é falar da arca do Senhor, é lembrar do que o Senhor, né? Porque a gente está pregando sobre a arca. O que era a arca? O que era a arca do Senhor? Né? A arca do Senhor, ela foi falada sobre ela lá no livro de Êxodo, quando o povo se encontrava no deserto, e o Senhor ali manda a ordem para construir o tabernáculo de Deus lá no deserto. E ali, dentro do tabernáculo, o Senhor trouxe a revelação, né, para Moisés, aleluia, de como seria dentro do tabernáculo, que se colocaria, lógico, todos os instrumentos que estavam ali dentro, todos tinham um propósito. A pia de bronze, o altar da preposição, né, o lugar de se colocar o sacrifício, outra para lavar a mão, outra para colocar os pães que precisavam ser renovados todos os dias. Tinha lá também, né, o castiçal, tudo estava lá, que é o candelabro. E de tudo, o Senhor manda também que se colocasse a arca dentro do tabernáculo, né? Então estavam ali todos os objetos. E estava ali a arca, todos tinham porquê, tinham propósito. Mas a arca, podemos entender que era o objeto mais importante que tinha dentro daquele tabernáculo. Porque a arca da aliança, ela estava ali representando a presença de Deus, né? E ali, amados, já passado tanto tempo, aqui agora a gente já está falando do tempo dos reis, o tempo que Davi vem assumir, né, o reinado de Israel, e ali a arca tinha sido tomada. A gente sabe que a arca da aliança tinha sido levada pelos inimigos do Senhor, porque o próprio Deus assim permitiu, por causa da rebeldia e da rebelião de Israel. O Senhor permitiu que a arca da aliança fosse tomada pelos inimigos do Senhor, pelos inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus. E tem ali-se a guerra, né? O Senhor já tinha falado com Eli que ia acontecer algo. E ali, quando, olha só
falar para você. O Senhor me trouxe a lembrança. Antes disso, olha a importância que tinha a arca do Senhor. E como o povo de Israel sabia da importância que a arca do Senhor era para a sua caminhada com Deus. Eles sabiam dessa importância, porque quando Josué vai atravessar o Rio Jordão, e o Senhor manda ele santificar o povo, para que Deus fizesse uma grande maravilha no meio do povo. O que é que Deus manda? Santificar, se limpar, não é? Para que Deus pudesse fazer essa maravilha, o povo viver essa maravilha. Mas quando a arca ia passar, essa preparação toda para o povo atravessar o Jordão, o povo ia para o outro lado, o povo estava deixando o deserto, tudo para ir agora para a terra da conquista. Era tempo do povo de Deus conquistar. E aí Josué, que foi aquele de Deus chamado para levar o povo à conquista, o Senhor manda dizer, diga ao povo que hoje se prepare. Todo mundo ficou 3 dias se preparando, se arrumando para depois ver a maravilha de Deus. Eles iam atravessar o Jordão. E a Bíblia vai dizer que Deus ordenou tudo certinho para atravessar o Jordão. Mas uma das coisas que o Senhor falou, mandou o sacerdote na frente, mas na frente de tudo estava a arca do Senhor. A arca da aliança, porque Deus estava ali mostrando que se quer vitória, quem tem que ir na frente é o Senhor. É a presença de Deus que não pode faltar. Aleluia. Então, voltando agora para esse contexto que eu falei, que a arca foi tomada, Israel sabia o prejuízo que era viver sem arca, mas porém, eles já não prezavam mais a arca do Senhor como deveria se prezar, não tinham mais aquela reverência com a presença de Deus. E o que é que acontece? O povo ali vai para a guerra, mais uma vez, contra os seus inimigos, e quando chega lá na guerra contra seus inimigos, que eles começam a perder a guerra, manda buscar o quê? Manda buscar a arca do Senhor, a arca da aliança, aleluia, que estava lá no templo. Mas dessa vez foi diferente, porque Deus queria trazer o quê? Um despertamento para o povo e dizer, aleluia, para o povo que a arca representava a presença de Deus, mas não era somente objeto, símbolo. Tinha que se guardar primeiramente a presença de Deus no coração. Tinha que se temer a Deus em espírito. E isso o povo não tinha mais. Então eles vão depositar tudo só na arca. E é isso que o Senhor está falando nessa noite, aleluia. Não é só vir ao templo, não é só cumprir algo. Tem que ter Deus no coração, avivamento, graça. Tem que ter um desejo profundo de ter um relacionamento com Deus em espírito e em verdade. Tem que ser adorador. Amém, Deus. Aleluia. E aqui, amados, o povo tinha perdido essa adoração genuína, essa adoração pura, aleluia, ao Senhor. E o que é que Deus faz? Um despertamento para quê, pastor? Esse despertamento missionário que Deus estava trazendo, aleluia, não era porque Deus queria a morte, não, muito pelo contrário, Deus queria reavivar, trazer a glória dele de volta. O Senhor queria que o povo novamente voltasse ao primeiro amor, às primeiras obras, à comunhão. O Senhor queria manifestar poder real sobre o seu povo. Amém. Só que o Senhor estava impossibilitado. Eu vou falar aqui, não, que não somos nós. Deus não tem nada com isso, quem entende isso? Deus não vai querer saber, pastor. Deus não vai querer saber, pastora Sandra. Aleluia. Se nessa noite tem casa cheia, se tem casa vazia, ele está procurando alguém adorando aqui. Se ele encontrar todo mundo adorando, então a glória dele vem. Sinal de graça, de milagre, de cura, de maravilha. Você pode dizer, a igreja não tem muita gente. Eu quero te dizer, se tem a presença de Deus, já tem tudo que a gente precisa. Aleluia. E se a gente crê nisso, a gente vai receber algo que foi preparado por Deus para a nossa vida. Aleluia. E talvez você diga, mas pastora, hoje eu não estou sentindo nada, parece que não está acontecendo. Se você vem buscar e adorar, meu filho, então se prepare, porque Deus vai mostrar quem ele é. Jesus, aleluia. Que ele faz. Talvez o que ele preparou, aleluia, para você nessa noite. Você não possa contemplar aqui, sentado, mas está adorando e buscando. Mas quando você bota o pé fora do tempo, você começa a ver, presenciar que Deus, ele é poderoso para fazer maravilhas. Porque às vezes você se diz, Deus do céu, que noite poderosa. Porque eu vi o poder de livramento de Deus, eu vivi o poder da graça, aleluia. Mas se a gente quiser deixar, hoje mesmo aqui, Deus traz de novo, ele reaviva, batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo, e faz coisas novas acontecer, porque o céu vem para aqueles que buscam o Senhor. É verdade, Jesus. Quem tem para adorar, crente para adorar, aqueles que Jesus, aleluia. É tudo que Deus procura, aleluia. Eu cheguei a sentir
sente algo desbloqueado na casa, debaixo do aguaceiro, né? Parecendo que não vai acontecer nada, sabe? Mas você sente que o céu está favorável para nós ali naquele lugar. Aleluia, Jesus. E o povo de Israel, Deus queria dar um despertamento, aleluia, porque Deus não quer que a gente viva, aleluia, sem a presença. Então o Senhor vai, aleluia, e traz ali algo que toca no povo de Israel, porque manda buscar a arca, mas a certeza era quando a arca chegar aqui, aleluia, na beira desses rios inimigos, eles irão perder, porque a arca do Senhor está aqui. Mas quando a arca chegou, Deus permitiu que Israel perdesse a guerra, mas que isso deixou o povo levar a arca para a cidade deles. Quem vai entender uma coisa dessa? Meu Pai, como é que Deus permitiu que os inimigos levassem a arca? Às vezes a gente está perguntando, por que está permitindo isso? Por que Deus está permitindo que tão quanto outras coisas aconteçam, aleluia, comigo? Se a gente realmente entender a quem nós servimos, a gente vai entender que o que o Senhor está fazendo não é porque Ele é ao contrário, é o amor dEle, é a vontade dEle, Ele é Pai. Aleluia. E Ele só faz isso porque Ele nos ama. Vai dizer, pastora Sandra, volta. Pastora Sandra, desperta. Pastora Sandra, pega um caminho diferente. Pastora Sandra, não se perca no meio da caminhada. Eu tenho promessa para cumprir na tua vida. Eu tenho livramento para a tua casa, eu tenho salvação. Se levante e desperte. Aí às vezes Ele deixa algo acontecer, mas é para o nosso próprio bem. Deus nunca vai querer fazer nada para o nosso mal. Todas as coisas vai sempre cooperar para o nosso bem. Quem toma posse aqui nesse negócio está cooperando, pode ter certeza, mas deixa assim não. Porque Paulo disse, eu vou deixar a minha memória que tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é favorável, é isso que eu vou trazer a minha. Pronto. Então quando as coisas começam a acontecer, eu só posso trazer a minha memória essas coisas. Se eu está acontecendo isso, mas eu tenho certeza que é para a tua glória, eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito, eu tenho certeza que o Senhor tem algo que vai favorecer a mim mesmo lá na frente. Quem está entendendo? Então a gente é crente, tem visão de Deus, vai tomar posse dessas coisas e amadurecer no Senhor. E nunca deixar que o inimigo lance, darmos sobre nossa mente, flechas, para querer bloquear aquilo que Deus está fazendo, querendo mostrar o contrário do que o Senhor tem com promessa. Então o que estava acontecendo com Israel parecia o contrário de quem era Deus. Será que Deus perdeu aquela guerra? Será que Deus perdeu aquela guerra? Será que Ele perdeu aquela batalha contra o inimigo? Jamais, né? Ele não perdeu, mas ele trouxe o despertamento. Agora o que acontece? Quando a arca da aliança, a presença de Deus é algo sério, chega lá na cidade dos filisteus, ele acha que pode botar a arca de Deus no meio da dúvida, estava a casa do Deus dele chamado Dagom. Aí Deus disse, peraí, calma, não é assim não. Eu estou ensinando o meu povo, mas não estou dando a vocês o direito de fazer o que vocês querem com a minha presença. Você está entendendo? Sabe o que ele está dizendo para pessoas aqui, para mim? Ei, não é porque eu estou te provando, não estou dizendo que você passar por um propósito da eternidade, não é porque você está passando por esse processo que eu vou permitir que alguém te toque. Eu sou uma coisa, mas eu sou teu pai. Eu posso. Entendeu? Então eu posso fazer com você o que eu quiser, mas os outros não, porque eu não posso. Você está entendendo, irmãos? Então permaneça na autoridade que Deus tem, independente de qualquer coisa. Continue adorando, glorificando o Senhor, independente de qualquer coisa. Porque quem te toca é Ele, você é vaso, né? Tem um louvor que diz, não toque nesse vaso para Deus não te cobrar. E é verdade, né? Ele toca, Ele faz o que Ele quer, Ele quebra, a gente quebra na mão dele, Ele faz de novo, mas é Ele fazendo e mais ninguém, amém? Mas ninguém, continue sendo como você é, firme e forte com Cristo. E Deus diz, aqui não, minha arca está aqui, mas vocês não podem fazer o que vocês querem. Aí o Senhor vai lá e mete uma enfermidade. Eu botou lá, né, a praga das hemorroidas, né, no povo. Eles ficaram desesperados, quando viram a todo aquele processo e quiseram se livrar da arca. Chegou um tempo que eles disseram, o negócio é estreito com o Deus de Israel. Eu não vou me meter com o Deus de Israel. Tem gente que está dizendo, olha, eu posso ver o irmão, aquela irmã passando por tudo, mas quem não vai mexer com ela sou eu. Quem não vai mexer com o Deus dela sou eu. Porque eu vou te dizer, viu? Não deixa com o servo de Deus, não. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles querem se livrar da arca, eles começam a fazer várias coisas para se livrar. Ela faz prova, né? Eles fazem prova, ó. Botou lá, não pegou para botou nas vacas e mandou ir. Só que engraçado que eles mandam ir e dizem assim, olha, se for
roupa direita, é porque realmente foi o Deus de Israel que fez tudo isso com a gente. Você vê, eles estavam criando, sabe o que? Temor a Deus. Eles tiveram temor a Deus. E aí as vaquinhas tomou a direção certinha do que eles disseram, não, realmente foi Deus. Mas você vê que quando eles chegaram, não me lembro se foi Bexílios ou foi Criate Jearim, mas quando a arca chegou lá, que foram pegar meteoro para olhar na arca, podia? Não podia. Aí Deus, eles aí entenderam também, manda a arca. A arca que era a bênção, mandando a arca embora. Agora era o povo de Deus com medo de ter a presença. Israel teve medo da presença de Deus no Monte Sinai, irmãos. Eles queriam falar com Deus, se relacionar com Deus, mas quando Deus apareceu como fogo no monte, Moisés, a gente não quer mais falar com Deus não, Moisés. Fale você, entrega a resposta pra gente. Mas eu quero profetizar hoje que vai ter crente aqui de posicionamento, crente que não vai tremer. Eu quero ver do fogo, eu quero ver da graça, eu quero ver do poder sobre a minha vida. Porque quando você tem o Deus do poder, sabe que você tem o Deus do poder na nossa vida, ele também tem que estar pronto para enfrentar muita coisa e passar por muito processo. Quando você verdadeiramente resolve servir a Deus, caminhar com o Senhor e fazer a sua vontade, não vai ser fácil não. Ele é Deus de fogo, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de graça. Mas acredite, é melhor você passar por luta, provação, porque serve ao Deus do fogo e sentir a glória dele na sua vida, do que você ficar como um pavio apagado. Receba nessa noite, espere e deseje ter fogo na sua vida. Amém? Fogo para a glória só não, fogo para determinar o quadro, fogo para você profetizar e o milagre acontecer, a doença ir embora no nome de Jesus. E Deus está dizendo, eu sou esse Deus aqui hoje para a sua vida. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, que bom, né? Maravilhoso. Davi, ele deseja trazer essa arca, porque depois de tudo isso que aconteceu, a arca foi parar lá na casa de Abinadab e ficou lá na casa do sacerdote. Quantos anos que a gente já sabe, né? 20, não foi? Pronto, esqueceu a arca, aconteceu tudo isso, deixa lá, cara, 20 anos. Pronto, passou o reinado de Saul, ninguém se preocupou, a arca continuou lá. Mas quando vem Davi, ele resgata, ressuscita a importância de trazer de volta a arca da aliança. Eu posso falar algo aqui nessa noite? Talvez você até nasceu na família de crente, mas através da sua vida Deus ressuscitou um fogo dentro da sua casa. Que bom, Deus está dizendo nessa noite, é você que eu escolhi. Eu chamei você como Davi para trazer e resgatar de volta aquilo que estava apagado, morto, destruído. Quem recebe do Senhor nessa noite? Deus está dizendo, eu te escolhi para através da sua vida trazer resgate, resgatar vida, resgatar almas, tirar o cativeiro da mão do diabo, da mão de Satanás. Receba a autoridade de Deus nessa noite. Receba o do Espírito que o Senhor Jesus confiou para mim e você. Aleluia. E o Senhor nos chamou para trazer de volta. Ele diz, aquilo que estava morto através
fogo de Deus, então vai ter mudança. Você pode dizer que vai ter mudança? Você pode crer nisso nessa noite, mas não importa, não foi uma palavra no jargão, não. Receba no Espírito nessa noite, aleluia. Porque essa presença do Senhor, através dessa campanha, pastor, eu sou crente, eu oro, eu busco. Posso dizer uma coisa? Glória a Deus, que você tem que entender que serve a um Deus infinito. Quem vai buscar dele, mas vai encontrar até o fim. A gente vai morrer, se a gente estivesse vivo, ainda estaríamos buscando, encontraríamos coisas novas de Deus todos os dias da nossa vida. Amém. E é isso que o Senhor deseja nessa noite, se apresentar para a igreja, aleluia. Dessa maneira, um Deus que quanto mais a igreja busca, mais a igreja encontra. Deus, que coisa poderosa, porque não é da mesma maneira que você encontra Deus todos os dias. Amém. Você hoje busca, ele se apresenta de uma maneira, amanhã você busca, ele se apresenta de outra. Moisés, eu vou dizer ao povo quem é o Senhor, para esse povo que não vai crer. Moisés, eu disse que eu sou. Não, diga que eu sou. E ponto final, ele é tudo que você precisar, ele vai ser na tua vida. Está doente, ele vai ser médico. Aleluia. Amém. Está precisando que ele resolva uma causa que você não pode, ele será o seu juiz. Amém. Alguém falou para mim, eu vou buscar advogado, eu tenho 3, eu disse, eu tenho o maior de todos. Amém. Jesus, o advogado fiel. Amém. Ainda tem um fiel, falei mesmo. E eu tenho, sabe qual o advogado? Um só, para mim já está suficiente. Porque é o fiel, quem é o que tem esse advogado? É você, que somos a igreja do Senhor. Você recebe isso? A gente lê a Bíblia, às vezes a gente não guarda a coisa que está escrita e não toma posse para trazer na hora certa. Aí você lê a palavra e guarda, porque vai gerar fé no teu coração. E aí depois, quando precisa, ela vem. Pode receber a espada de 2 gumes, meu querido. A espada, a palavra do Senhor não volta vazia, não, viu? Você fazer aquilo que apraz a Deus. Não tem coisa melhor do que você liberar palavras verdadeiras, palavra de fé, palavra divina. Satanás teve, porque Jesus venceu ele na palavra. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele venceu Satanás. Aleluia! Ele venceu Satanás. E agora vem Edom. Desculpa, Abinadab deixa a arca lá, o sacerdote. Não sabe mais o que fazer, deixa lá. Passa 20 anos, todo mundo está vivendo suas vidas, fazendo tudo, mas a arca da aliança ainda estava lá. Deus manda dizer, talvez você esqueceu de coisas, talvez você deixou para lá, não tem jeito, não deu certo, e já passou 1 ano, 20, então agora que não vai ter mais jeito mesmo, o Senhor manda dizer, eu estou procurando Davi. Que disse, vou pegar de volta. Tem coisa que Deus está dizendo, você tem que trazer de volta. E aquela arca precisava voltar. Porque Davi entendeu a importância que tinha a arca da aliança. Aleluia. Ele queria levar para onde? Para a cidade de Davi. Eu estava dizendo, Deus, eu estava lendo a Bíblia de Crônicas falando isso, que Davi, ele levou para a cidade dos Jebuseus, tomou para si, que foi chamada a cidade do Senhor, depois a cidade de Davi. Ele conquistou porque Davi viu que era bom ter aquela cidade. E ali ele levantou, aleluia, alguém que tivesse coragem de tomar aquela cidade. Ele disse que ia levantar a pessoa, honrar. E ali Joabe foi e disse, eu me coloco na frente desta batalha, aleluia. O Senhor está perguntando, tem soldado aqui do Senhor. Que quando Deus diz, eu estou procurando alguém de ousadia, de autoridade, de coragem para mudar a história, da vitória e fazer coisa nova, você vai se apresentar em Deus. Tá bom? Nós vamos pedir ao Davi, ó Davi, eu quero esse negócio. E vai lá e conquista, sabe como? Não só da fé, mas do ânimo, porque a gente precisa também saber animar. Porque às vezes as pessoas estão precisando de um ânimo espiritual, de alguém que diga, Deus vai, tem honra, quer? Tem conquista de Deus, você quer? Para você, para a tua vida, vá lá, guerreiro, busque, ore. Se coloque no campo de batalha, no cenário que Deus te colocou, não diz se você vai querer. Aí você diz, eu quero me alisto. E aí agora você cumpre. E se você cumprir, Deus vai fazer a parte dele que já está lá. Tem gente que crê aquilo que Deus faz, que Deus revela. Então, aleluia!
armados. E Davi quer receber a arca. Agora teve esse problema que a gente já sabe, que Davi vai levar a arca, mas ele falhou no ponto de que não orou primeiro. O que é que o Senhor deixou escrito? Tinha que ter aquela regra, já sabe, né? Não podia ser sobre os carros, enfim. Tinha que ser no ombro dos levitas. E aí, mais uma vez, agora quem usar, vai lá. E a Bíblia não sei o que diz, a Bíblia diz que ele foi imprudente. Ele foi imprudente e tocou na arca. Eu creio que para muitas pessoas vai dizer, mas Deus matou Uzá. Ele segurou na arca para a arca não cair. O gesto que Uzá teve de cuidado, e Deus olhou isso. Irmão, Deus, Ele é amoroso, misericordioso, Ele é bondoso. Jesus. Aleluia. Mas Deus é um Deus de justiça. Não podia. Pronto, tem coisas que Deus está dizendo não, essa não é. Não, não e não. Então a gente não vai poder dar uma ajudinha a Deus. Não pode. Para Deus, melhor do que dar ajudinha a Ele é cumprir a palavra que Ele disse, a palavra que Ele deixou. E faltou isso e usar. E aquilo ali, irmão, foi como um balde de água fria em Davi. Aí ele vai, Senhor, nem imaginar, deixa na casa de Obed-Edom. Meu Deus, sabe quando alguém chega com algo que parece que não tem como, e bota na sua mão, e quando você olha com um olhar diferente, você age diferente, você tem uma coisa que talvez estava faltando para muitos em relação às coisas de Deus. O que é que Obed-Edom tinha? Ele tinha todos os requisitos necessários para ter a arca sobre a sua vida. Tudo que Deus queria, ele tinha, Obed-Edom tinha. E eu creio que não era muita coisa, porque a gente falou sobre a reverência da arca. E quando ela chega na casa de Obed-Edom, ela faz florescer tudo, ela traz uma mudança na casa dele, irmão. A casa daquele homem mudou completamente, não foi só a casa dele, não, a família dele também, porque a Bíblia diz que Deus abençoa ele e toda a sua casa. E a presença de Deus dentro da casa de Obed-Edom, ele soube como cuidar daquilo. Às vezes é pouca coisa, não é muito. Não é para a gente criar, nem inventar muita coisa, só é para a gente fazer aquilo que é a vontade de Deus, já basta para a vitória. Que coisa tremenda! Deus não está preocupado se a gente errou, Ele quer saber se a gente se arrependeu do erro, e se a gente quer voltar ao início, se a gente não quer ficar com o coração doente, quer voltar ao início. Isso é o que Deus quer. Não é muita coisa. Eu penso, meu Deus, quando essa arca chegou, acho que o Obed-Edom ficava. Acho que o Obed-Edom levantava de manhã cedo para olhar o Senhor, reverenciar a Deus. A alegria que eu creio que ele teve no coração dele. Ele se sentiu honrado de receber a arca do Senhor, que é o que nós devemos nos sentir honrado. Não honrado, irmão, por vestes, por calçados, ou por outras coisas materiais. Se sentir honrado, porque Deus nos escolheu, nos limpou, lavou, nos remiu e nos fez nova criatura na sua presença. E hoje nós temos um pensamento diferente, nós temos um agir diferente. Isso é um privilégio, não é? Eu vejo isso como um privilégio. Eu, principalmente, que vim do mundo e fui mundo mesmo, eu vejo um privilégio de ser filha de Deus. Com tudo, lutas e processos, eu sinto um privilégio, porque eu sei como é viver lá fora no mundo, os adjetivos que as pessoas lhe dão, meu Deus, a forma que as pessoas lhe veem. Você não tem o Espírito Santo como Consolador, você não tem fé gerada, genuína dentro de você, você não sente o poder de uma renovação verdadeira. Mas quando você vem para a luz, quando você vem para Cristo, quando você vem para o que é limpo, o que é santo, você sente esse poder sobre a sua vida. Você diz, eu estou com poder. É o poder de Deus que está sendo liberado nessa noite para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Esse poder, tenha certeza que Deus está liberando hoje aqui. E através desse poder da palavra, você vai poder dizer: o Senhor fez coisas novas acontecerem na minha vida. E Ele me deu essa capacidade
Então ele teve cuidado, ele teve reverência, respeito, temor, amor, obediência ao que o Senhor tinha dito. E o que acontece? Aí as coisas vão começando a acontecer na casa de Obed-Edom, na família. Tem coisas que vai começar a acontecer. Não estou dizendo que não está acontecendo, que só vai acontecer a partir de hoje. Nem estou dizendo que a igreja de Cristo não está vivendo a obediência, porque quem conhece o relacionamento de cada um com Deus é Ele mesmo. Ele sabe da intimidade que temos com Ele. Já está falando de intimidade. Então a sua intimidade é Deus quem sabe. Mas a verdade é que onde há esse relacionamento e essa intimidade, aí sim fica claro que Deus está ali, porque as coisas começam a mudar. E foi isso que aconteceu, a ponto de as pessoas verem que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada e foram comunicar a Davi: olha, Deus está abençoando a casa de Obed-Edom por amor à arca. Olha que coisa linda, né? Por causa da arca, está mudando, viu, a vida de Obed-Edom. Eu vou profetizar, muita gente vai ouvir isso. Deus está salvando na casa da igreja, dos irmãos, para não dizer ao rei. Por causa da presença, ó. Está tendo cura naquela casa. Ali tem milagre, viu? Porque o que aconteceu tem que ser a mão de quem? De Deus. Porque como era e como está hoje, eu só lhe digo uma coisa: não precisa você ter pressa, porque Deus ele é paciente. Agora sim, não pode ser estagnado nem prostrado. Mas Deus vai fazer hoje uma parte, amanhã Ele faz também. Essa é a questão. E você continua perseverando. Porque Ele faz uma coisa hoje, amanhã Ele vai fazer uma coisa nova, e depois outra, e aperfeiçoando dia após dia. Então Deus está dizendo: eu quero honrar o relacionamento que você tem comigo. Eu honro este relacionamento. Como Ele fez na casa de Obed-Edom. Eu não creio que Obed-Edom pediu nada, mas o Senhor viu o íntimo coração, a ação, a atitude pura de Obed-Edom. E ali as bênçãos começaram a ser liberadas. Que coisa linda! Paulo falou para o carcereiro, quando ele pergunta a ele: o que eu faço para ser salvo? Ele nem tocou no nome da sua casa, não falou da sua família, nada. Mas quando ele perguntou o que eu faço para ser salvo, Paulo traz todo o contexto de tudo que Deus tinha para fazer, sabe? Paulo ele fala para ele, olhando toda a vida do carcereiro, e diz: vai ser salvo você, sirva a Deus, que vai ser salvo você e a sua casa. Então o Senhor está dizendo: aleluia. Nessa noite, quando Ele vai fazer para você, Ele faz também para as pessoas que Ele sabe que para você é importante, porque Ele quer gerar uma alegria no seu coração verdadeira. Se tem alguém na sua casa, nas drogas, alguém perdido, alguém, aleluia, que parece que é irreconciliável, hein? Há uma promessa, então vamos crer nesta promessa. Amém. Vamos nos dedicar a Deus. Amém, Deus. Vamos nos dedicar ao Senhor, porque às vezes nós não conseguimos ver tudo, porque um dia essa carne vai ter que ir. Mas quando nós temos o Senhor e cremos, e nós vamos para Deus, nós vamos com fé, de que lá naquele grande dia, toda a nossa casa estará com Cristo. Porque nós estamos deixando um legado de Deus. Se alegre, irmãos, com isso. A irmã falando, né? A irmã era cristã da igreja, servindo a Deus, e o esposo não conseguia ser firme com Cristo. Mas a esposa firme com Jesus. Muito tempo, lá me Menandro, até tive lá para visitar a irmã dela, acabou, ela ficou entubada, mas a gente achava até que ela ia. Mas nesse dia ela não voltou. Sabe o que aconteceu? Sepultou, no outro dia, domingo, mas foi para lá. E lá ele permaneceu, se fortaleceu, já tem anos, ele está na igreja, firme. Meu Deus, a Bíblia diz que o grão, né, quando cai, né, aí sim ele dá o quê? Frutos. Então tudo que foi dito foi dado como legado e não se perdeu. Mas eu creio que vida ela ganhou frutos da sua família. E morte ela continuou ganhando. Então o Senhor está dizendo nessa noite: a nossa casa está aberta
nome de Jesus. Mas é o despertamento de Deus hoje. Quando você está naquele caos na casa, né? Às vezes é aquela coisa toda que está querendo te pedir, mas receba, Deus sabe. Continue cantando os hinos que você canta para adorar. Continue exaltando ao Senhor como você exalta. Guarde a palavra no teu coração e ame ao Senhor acima de todas as coisas. É suficiente, Ele vai contemplar, você crê nisso? E por amor a Deus, abençoa a casa de Obed-Edom. Por amor do que Obed-Edom te arca. Então o Senhor está dizendo, eu faço coisas grandes por amor a quem? A você. Porque você me ama. E eu sei que você me ama. Porque você se esforça em me servir. Então eu vou fazer por você. E quantas vezes Deus já mandou dizer a crente, olha, eu não dei de pagar por causa de você. Eu fiz por causa de você. Abençoei, não deixei o mal por causa de você. Quem está entendendo? Não é assim? Você pode continuar nessa brecha com Jesus e amar a Ele sempre. E nessa noite, bora orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Orar. Abre o coração para o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Receba a igreja nítido no céu nessa noite. Aleluia. Por tudo que o Senhor, aleluia, já tem feito. Senhor, obrigada. Porque o Senhor me deu a oportunidade de ter a arca da aliança. E a gente quer aprender a cuidar dela. E amar, Senhor, que a tua presença sobre nós. Eu vou profetizar. Se alguém entrou aqui triste, se alguém entrou aqui abatido, meu Deus, se alguém entrou aqui desesperançoso, desanimado, ou qualquer coisa dessa forma, essa noite será quebrado todo o mal. E a igreja do Senhor se reavivar no Senhor. Essas orações proféticas vão voltar, né? Em nome de Jesus. Vamos orar comigo? Eu queria todo mundo orar, se você vai fazer aquele fogo de Deus. Eu vou orar assim baixinho, para a igreja orar também. Vamos lá, 1, 2, 3. Só adorando Deus, descendo, Pai querido, Deus amado, Senhor, nós estamos. Meu Deus, nessa campanha, poderia agora, Deus, fazer, meu Pai amado. Meu Pai querido, oração, meu Deus, como de fogo. Mas eu sei que o Senhor se agrada assim toda a igreja. Ela ora junto, em comunhão, meu Deus, na graça do Espírito Santo. O Senhor recebe a igreja, meu Deus, em comunhão orando, porque o Senhor ouve a oração de todos na casa. Porque o Senhor contempla todos, meu Senhor, falando contigo, buscando a tua presença, se derramando diante do Senhor, confessando diante do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, o que precisa, e adorando o Senhor pelo que já faz. Nessa noite, meu Deus, que o Senhor contemple com o teu poder cada um de teus filhos, a tua igreja, a tua noiva amada, Pai, os seus escolhidos, eleitos, o povo sacerdote santo, real, meu Deus, que o Senhor conquistou na cruz, então, Pai, assim que nós somos para o Senhor, comprados com sangue, carrezinho, puro, imaculado, e nada pode apagar isso. Pai, nessa noite continua guardando a casa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, a família dos teus filhos, filhos, marido, guarda nessa noite as bênçãos
Você crê que Deus recebeu a oração? Você pode aplaudir esse Deus muito poderoso, grande. Eu quero profetizar nessa noite que você vai ter testemunho para contar. Porque você já tem, então você vai ter mais testemunhos para compartilhar com a igreja, na sua casa e com a sua família, com tudo. Que o Senhor receba. Olha, se eu quero falar uma coisa, Deus está falando assim, que o teu povo receba as bênçãos. Como Obed-Edom recebeu. Eu sinto que Deus é de Deus na coisa do vale. Você sente aquela presença dele falar de abençoar. Em nome de Jesus, vocês se sintam abençoados. Porque nós somos abençoados. Olha, o Senhor está dizendo que vocês são abençoados. Ele está quebrando toda a palavra de maldição lançada sobre nós. Ele está anulando toda a palavra de maldição. Você não pode, você não sabe como vai chegar, não vai conquistar, não vai conseguir. O Senhor está dizendo, eu estou quebrando toda a palavra de maldição. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. Da sua obediência, da verdade, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você possa estar aqui para a campanha amanhã. Meu irmão, chuva-se chuva, amanhã tem obra de rua. Vamos crer. Em nome de Jesus. Amém. Só é aquele trovão de obra, mas do contrário, né? O pastor Marco vai cair, a gente vai estar orando nesse culto, tá bom? Em nome de Jesus. Sexta-feira, né? Campanha aí. Tá bom? Você é tempo do Espírito Santo. Na sexta-feira aqui, em nome de Jesus.